Viajar nos permite nos surpreendermos com as diferenças e vamos descobrindo que o que nós consideramos normal é uma convenção social das nossas próprias culturas, né? Não existe então o que é melhor ou pior, mas aquilo que é apenas diferente. Bom, algumas dessas diferenças acabam soando um pouquinho estranho pra gente. Neste vídeo, vamos mostrar para vocês 3 coisas que achamos um pouquinho diferentes e algumas até esquisitas na Polônia. Vem com a gente então conhecer essas 3 coisas inusitadas pra gente na Polônia. Hoje é dia 6 de janeiro, dia de Reis, e a gente está aqui na Ilha das Catedrais e estamos aguardando uma procissão para passar aqui. Então tem muitas pessoas já com coroas, algumas crianças vestidas de anjinho, um tumulto, enfim, deve ser um negócio bem legal, né? Vamos esperar para ver. A Polônia é um país muitíssimo católico. Veio de lá um dos papas modernos mais atuantes, Karol Wojtyła, também conhecido como João Paulo II. A presença do cristianismo está, portanto, impregnada na cultura local. No 6 de janeiro, como vocês podem ver, eles fazem uma tremenda de uma festa. Na cultura brasileira, esta data praticamente se resume à data limite para a permanência da famosa árvore de Natal na sala. Daí em diante, digamos, assim se está autorizado o desmonte até que seja montado novamente no final do ano. Na Polônia, as coisas são diferentes. Dia 6 rola uma imensa festa nacional. Mal comparado é o carnaval deles, pois as pessoas ficam super animadas, vão às ruas, se arrumam e algumas até se fantasiam. E a árvore de Natal? Essa continua firme e forte até 12 de janeiro, aqui em Varsóvia, feirinha de Natal, cidade ainda com árvores e enfeites de Natal. Tô achando que aqui é Natal o ano inteiro. Hoje é dia 15 de janeiro e estamos vendo a primeira árvore de Natal sendo desmontada na Polônia, aqui na cidade de Gdańsk. Como se pôde ver, somente a partir do dia 15 se iniciou o desmonte das árvores. Uma espécie de Natal alongado, não? Nossa segunda observação é menos elaborada, mas não menos inusitada. Não sabemos dizer se se trata de uma prática generalizada no país, mas de todo modo se fez presente por todo o tempo em que estivemos na Polônia. Vejam bem, os filmes estrangeiros não passam por um processo cuidadoso de dublagem, como fazemos em nosso país. Na Polônia, uma única voz faz toda a tradução de um filme estrangeiro, não importando se quem fala é homem, adulto, mulher, criança. Aliás, diferentes personagens de uma trama têm a mesma voz. Inusitado, não? Será que dá para entender um filme direito nessas condições? Com a palavra, os poloneses. Pierwszy raz miałam w ustach alkohol w Jackson na balu gubernatora. Mój partner, Adam Loveless z Biloxi, poczęstował mnie miętówką. Chłopcy z tej rodziny są bardzo przystojni, ale niecierpliwi. Chyba pan rozumie. Po tej miętówce przez głowę przeszła mi nawałnica myśli. Bardziej mnie interesuje, co pani myśli teraz. Zajmij się nim. Rana postrzałowa. Chcesz, żeby kula wyszła z drugiej strony? Wątpię, żeby napotkała opór. Sierżancie, cygara. Por fim, longe de ser uma queixa, não podemos deixar de comentar a curiosa presença de um supermercado por todo o canto. Ele se chama Żabka. Há vários em um mesmo quarteirão das cidades. Sinceramente, não sabemos como a rede sobrevive sob tão dura competição
em que uma mesma unidade compete com outras várias. Uma coisa que a gente observou nas 5 cidades da Polônia que nós visitamos é a quantidade enorme de um determinado mercadinho, o Żabka. A gente fala Żabka, mas não se escreve assim. Numa mesma rua tem vários. Agora, é uma coisa inusitada e foi ótimo, porque foi lá que nós fizemos todas as nossas compras. Então, só para vocês terem uma ideia, né, perto do mercado, perto do hotel onde nós estamos, olha a quantidade de Żabkas. Escreve com Z, né? O Z e um sinalzinho em cima. É muito, gente. Melhor coisa que eles fizeram na vida. Todos os pontos vermelhos são Żabkas. Um ou outro, não é? A maioria é Żabka. É isso. Vem pro Żabka você também. Quer conhecer mais sobre a Polônia? Vamos deixar uma lista com links para 5 destinos incríveis neste país.